Você sabe o que é um sudário? Sudário nada mais é do que um pano que era usado antigamente para limpar o suor, e às vezes parte de um sudário era utilizado para produzirem cigarros. Porém, pessoal, muitas pessoas utilizavam sudários para cobrirem os corpos de pessoas que tivessem perdido suas vidas. E no vídeo de hoje você irá conhecer um pouco mais sobre a história de um sudário, mas não é qualquer sudário. Você irá conhecer um pouco mais sobre o sudário de Turim, o manto que teria coberto Jesus Cristo. O sudário de Turim também é conhecido pelos religiosos como o Santo Sudário. É uma peça de linho que mostra a imagem de um homem que aparentemente sofreu traumatismos físicos de maneira consistente com a crucificação. De acordo com as evidências históricas e científicas, o Santo Sudário é apontado como uma criação medieval. Atualmente, o sudário está guardado na Catedral de Turim. Na Itália, é raramente exibido ao público. Em 2010, quando ela estava em exposição, ela acabou atraindo a presença de mais de 2 milhões de pessoas. O sudário de Turim possui as mesmas características que a maioria dos outros sudários. Ele é uma peça retangular de linho com cerca de 4,5 metros de comprimento e 1,1 de largura. O tecido apresenta a imagem de um homem de 1,83 m, que parece ter sido crucificado, com feridas consistentes com as que Jesus sofreu antes de sua crucificação no relato bíblico. No dia 28 de maio de 1898, o fotógrafo Secondo Pia fez a descoberta do corpo de Jesus impresso no Santo Sudário de Turim. Isso porque no negativo da imagem que ele tirou do sudário, aparecia a imagem do que os cristãos acreditam ser Jesus Cristo. A história. As primeiras referências bíblicas vieram da própria Bíblia. No Evangelho segundo de Mateus, é relatado que José envolveu o corpo de Jesus com um pano de linho limpo. Essa foi a primeira menção evangélica para a existência do sudário. Por outro lado, a primeira menção não evangélica foi registrada no ano de 544, quando um pedaço de tecido mostrando uma face que se acreditou ser a face de Jesus foi encontrado e escondido sobre uma ponte em Edessa. Em 944, Gregório Referendários, arquidiácono da Basílica de Santa Sofia, pregou um sermão sobre o artefato, que foi dado como perdido até ser redescoberto em 1004. No manuscrito dos arquivos do Vaticano. Neste sermão é feita a descrição do sudário de Edessa, como contendo não só a face, mas uma imagem do corpo inteiro, e cita a presença de manchas de sangue. A partir dali, testemunhas da época deixaram em registros menções de que o sudário teria sido tomado pelo Othão de la Rocha, que era duque de Atenas. De acordo com a pesquisadora italiana Barbara Frali, os templários teriam mantido o sudário por 1 século em sua posse e levaram à França. O sudário reapareceu na França por volta do ano de 1349 e conseguiu recolher um número considerável de admiradores que lutaram para o manter em exibição nas igrejas. Já em 1389, o bispo Pierre d'Arcis denunciou a suposta relíquia como uma fraude fabricada por um pintor talentoso, numa carta a Clemente VII, antipapa em Avião. Sua carta descrevia o sudário com uma grande precisão. Passado alguns anos, em 1502, o sudário foi guardado na Capela Santa do Castelo dos Duques em Chambéry. 30 anos depois de ser guardada na capela, o sudário foi danificado por um incêndio que afetou aquela capela. O artefato estava guardado em uma urna de prata, que acabou tendo algumas partes derretidas durante um incêndio, e os respingos de prata acabaram perfurando o sudário simetricamente. A história de grandes viagens do sudário acaba em 1578, quando a peça foi levada para a Catedral de Turim, onde está até hoje. No inverno de 2002, o sudário foi submetido a uma grande restauração, que chocou a comunidade de pesquisadores e foi condenada por muitos. A análise científica. O sudário foi analisado pela primeira vez no ano de 1973. Por uma equipe internacional de cientistas. Os primeiros resultados apontaram que a imagem do sudário é composta por numerosas gotículas de tinta fabricada a partir do ocre. Em 1988, o sudário foi datado por carbono 14 por 3 diferentes laboratórios em Zurique, Oxford e na Universidade do Arizona.
Os resultados estavam em concordância de que o tecido é da época de 1260 e 1390. Isso acabou levantando muitas perguntas, já que os testes o colocavam como se ele fosse feito 13 séculos após o nascimento de Cristo. Muitas polêmicas continuaram até que respostas vieram para acabar com as controvérsias. Após analisarem o sudário minuciosamente, foi descoberto a existência de algumas bactérias que interferem na datação por carbono. Por isso, a datação de carbono pode não ser considerada confiável. A datação correta do sudário ainda gera discussões no mundo científico. Uma pesquisa publicada na revista especializada Thermoquímica ATA sugere que o manto possa ter entre 1.300 a 3.000 anos, o que torna possível ele ter sido usado por Jesus. A pesquisa afirma que a datação anterior, feita em 1988, utilizou uma parte do manto que havia sido restaurada por freiras durante a Idade Média, para recompor partes danificadas do manto durante um incêndio. Segundo a pesquisa, na amostra utilizada em 1988 foi encontrada a vanilina, composto produzido pela decomposição da lignina. Este composto desaparece com o tempo, não podendo ser encontrado em pedaços de linhos muito antigos. Como esse composto não foi encontrado no restante do sudário, a pesquisa concluiu que o sudário é muito mais antigo do que foi deduzido anteriormente. As controvérsias. Muitas controvérsias existem sobre o sudário ser autêntico ou não. Em lados opostos se encontram os crentes que acreditam que o sudário cobriu Jesus Cristo após a sua morte, e do outro lado os céticos, que consideram o sudário como se fosse uma falsificação medieval. Ambos utilizam alguns argumentos. De um ponto de vista religioso, em 1958, o Papa Pio II aprovou a associação da imagem à celebração anual em sua homenagem, na terça-feira do sudário, com a devoção à face sagrada de Jesus. Alguns crentes acreditam que a imagem gravada nas fibras do sudário se produziu no momento do sepultamento do corpo de Jesus Cristo, ou pouco antes do que se acredita como a sua ressurreição. Já no ponto de vista dos céticos, o sudário consiste em uma falsificação medieval. A acusação de falsificação é tão antiga como o próprio sudário, e foi lançada até mesmo pelos arcebispos de Troyes, contemporâneos da sua descoberta. O que se sabe de fato são as conclusões do Sturp, uma equipe de cientistas americanos que ficou mais de 100.000 horas estudando o Santo Sudário. As conclusões foram as seguintes: 1. Havia sangue humano no sudário. 2. As gotículas de tinta do ocre seriam resultados da contaminação. 3. A habilidade e equipamentos necessários para gerar uma falsificação daquela natureza seriam incompatíveis com o período da Idade Média. 4. Os cientistas também não podiam afirmar que a mortalha era realmente verdadeira. 5. As marcas do sudário são um duplo negativo fotográfico do corpo inteiro de um homem. Existe a imagem de frente e de dorso. 6. A figura do sudário, ao contrário de outras figuras bidimensionais testadas até então, contém dados tridimensionais. 7. Não existem ainda explicações científicas de como as imagens do sudário foram realmente feitas. 8. O sudário apresenta marcas compatíveis com a descrição da crucificação nos evangelhos. E como já falamos anteriormente, muitas controvérsias vêm dos estudos de datação de carbono dos sudários, na qual os céticos acreditam que a datação está correta e os crentes confiam que as bactérias atrapalharam os resultados. Qual a sua opinião? Você acha que foi esse manto que realmente cobriu o corpo de Jesus Cristo naquela época? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.